Tem dia que parece noite. E quando nós estamos vivendo esses dias que parecem noites, isso é uma forma de dizer que as coisas não estão caminhando da maneira que deveriam caminhar. Tem dia que tudo dá certo, e quando tudo dá certo, a felicidade fica estampada no olhar de todos aqueles que estão participando do momento em que as coisas estão caminhando da forma que deveriam caminhar, da forma que se esperava. Esses dias não são considerados noite. O dia que a bola bate na trave, nas costas do goleiro e entra para o gol. O dia que no último minuto tem um escanteio, essa bola é cruzada na área, alguém sobe, cabeceia, ela desvia em 3 e morre dentro da rede. Se é o gol do seu time, o seu dia é um dia feliz, não é noite. Mas tem o dia que parece noite. É o dia que nada acontece da forma que deveria acontecer. Tudo acontece o contrário. Eu gosto de puxar na memória aquilo que me traz esperança. Time de 2013. Era um dia feliz. O time veio, encaixou, jogou e foi campeão de tudo que disputou, praticamente, quase tudo, né? Foi campeão com louvor, campeão mineiro, campeão brasileiro, quase campeão da Copa do Brasil, 2014, também do mesmo jeito. Eram dias brilhantes, dias de sol. Mas também já houve dias que a coisa não encaixou. 2013, por exemplo, o time chegou, deu liga, fez acontecer e a coisa aconteceu. E era um time desacreditado. O time de 2014, o time de 2023, parece noite. O Ronaldo tem razão quando ele fala que foi bem no mercado. O torcedor do Cruzeiro tem razão quando ele questiona a performance apresentada pelos jogadores. Bom, na minha avaliação, os dois têm razão. Aí eu tiro por experiência a minha avaliação do início de temporada do Cruzeiro, quando estava, quer dizer, do início de pré-temporada, quando o Cruzeiro ainda estava no processo de contratações intensas. Os nomes que chegaram, vou ser bem sincero, eu, particularmente, não esperava que fossem os nomes que aí estão. Acreditei que daria liga rapidamente, mas o dia se tornou noite, porque por mais que eu entendesse que os nomes que estavam chegando eram nomes interessantes, a coisa não aconteceu. Então, automaticamente, o torcedor, ele vem com o seu ar de indignação e está coberto de razão, porque o que ele esperava é que o time estivesse ligado ou dado liga para que pudesse trazer os resultados almejados no futebol, óbvio, as vitórias. Mas eu não posso dizer que esses caras que estão aí são bagres, são jogadores fracos, são jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Eu não posso falar isso, porque lá no começo eu disse que esses caras tinham condições. Eu estaria sendo incoerente com você se eu trouxesse esse tipo de pensamento aqui. É um dia que parece noite, mas que caminha para que possa, ou caminha de uma forma que dá a entender que vai amanhecer. E quando amanhece, o sol brilha e automaticamente ficamos felizes. Não teremos mais dias chuvosos, pelo menos assim espero. Amanhã é o primeiro jogo da semifinal contra a equipe do América e nós tivemos uma visita que pode trazer inspiração aos jogadores que vestem a camisa do Cruzeiro hoje. Ronaldo esteve lá. Uma conversa descontraída, umas dicas, umas brincadeiras. Tudo isso é importante para que o ambiente possa ficar saudável, ficar alegre, ficar leve. É importante. Então eu espero, sinceramente, que a noite no Cruzeiro termine amanhã. O Alisson foi novamente relacionado. Eu não colocaria ele para entrar jogando, porque ele vem de um ato de indisciplina. Precisa? Precisa. Mas eu guardaria ele para a segunda etapa. Jogador importante. Mas não é esse o ponto central que eu quero trazer aqui para falar com vocês, não. O ponto central desse vídeo é o que você está vendo aí na capa e no título. Assembleia Geral de Recuperação Judicial do Cruzeiro. O Cruzeiro, a associação, ganhou uma ação importantíssima na justiça ontem.
E que ação é essa? Uma ação que ia contra o desejo de algumas pessoas que nós um dia idolatramos, que queriam o fechamento do clube, queria que o clube decretasse falência e encerrasse as suas atividades. São ex-jogadores que fizeram parte da história do Cruzeiro, que ajudaram a construir a história do Cruzeiro e se sentem no direito de finalizar a história do Cruzeiro. A história nunca ninguém vai apagar. Isso é verdade. Mas elas ficariam apenas na nossa lembrança, caso o Cruzeiro abra um pedido de falência e encerre as suas atividades. Mas isso não respinga na SAF, respinga diretamente na SAF. A SAF é o ponto central. Porque esses credores, esses cobradores estão cobrando o que é deles e está tudo certo. Eles estão de olho no dinheiro que a SAF tem. Só que a SAF, ela chegou para poder dar um up na instituição, falando especificamente do Cruzeiro, as outras SAFs que se explodam. Falando especificamente da SAF Celeste. Chegou para poder fazer uma gestão austera, para poder terminar, acabar com, exterminar tudo aquilo que estava destruindo o Cruzeiro. O Cruzeiro vem sendo destruído há muito tempo, gente. São 3, 4, 5 gestões que vêm destruindo a história do Cruzeiro. A saúde do clube, a saúde institucional, de pouco a pouco, até chegar onde chegou. A ponto dos credores entenderem que vão tomar o calote da SAF. E esses credores são os caras que têm maior identificação com nós, cara. Fábio, eu não ia falar nome de ninguém aqui. Raul Plasma, Fred, Léo, Dedé, Thiago Neves, Edilson, Robinho, esses caras, junto com alguns outros, né, temos outros credores, Marcelo Moreno, temos o Pedrinho do Supermercado BH, e, tá tudo divulgado aí, gente, tá divulgado. Esse aqui eu não tô conversando coisas da minha cabeça, não. Esses aí, não. Esses aí aceitaram. E vários outros também aceitaram o processo. O que o Cruzeiro mais deve é o Banco BMG. O Cruzeiro deve ao Banco BMG milhões e milhões de empréstimos que foram feitos para poder tentar arcar com as dívidas que eles não paravam de fazer. Mas essa turminha aí de ídolos do Cruzeiro, do torcedor cruzeirense, eles entraram com pedido na justiça para que a Assembleia de Apresentação do Plano de Recuperação Judicial não fosse sequer ouvido por eles. Porque fazendo isso, se a justiça, a doutora Sandra, se não me falta a memória, a doutora Sandra, que deu o ganho favorável ao Cruzeiro, se a cúpula judicial da área trabalhista entende que o Cruzeiro e a SAF está tentando lesar os seus credores, eles teriam o direito de decretar a falência do Cruzeiro. E com isso, encerrar as atividades do clube com este nome, com este escudo, com essa camisa, com essa história. Já parou para pensar na gravidade de tudo isso? São pessoas que por muito tempo sobreviveram por entregar o seu trabalho ao clube. E eu não vou ser leviano, não vou ser hipócrita em dizer que esses caras não entregaram. O Fred menos. E é o que mais cobra do Cruzeiro. E é o cara que quer ver o fim do Cruzeiro. O Cruzeiro deve mais, o valor mais elevado é o Fred que tem direito a receber. Aí você tem o Raul Plasma, ídolo eterno, um dos... Jogou pra caramba com a camisa do Cruzeiro, eu não posso negar isso. Ídolos, principalmente dos cruzeirenses mais antigos, o Raul Plasma simplesmente quer que o Cruzeiro acabe. O Fábio da mesma forma, e não é a primeira vez que o Fábio dá uma dessa, tá? O Fábio, assim que o Ronaldo comprou o Cruzeiro e pagou a dívida da FIFA, aqueles 22 milhões iniciais, já foram 52, né, diga-se de passagem. Aqueles 22 milhões iniciais, o Fábio entrou na justiça dizendo que o Ronaldo havia agido de má fé, porque não pagou ele antes de pagar a FIFA. Sendo que, se não paga a FIFA naquele momento, o Cruzeiro
não teria possibilidade de inscrever jogadores. Mas o Fábio se julgou mais importante do que a própria instituição. Instituição essa que ele disse amar, que ele disse que torcia por ela. Não consigo entender essa forma de torcer e muito menos esse amor. Não consigo entender e tento. Eu queria entender. Porque tudo que o Fábio tem é graças ao Cruzeiro, gente. Parabéns pra ele que conquistou. Eu não tô tirando o mérito do trabalhador aqui, não. Tudo que ele tem foi o Cruzeiro que deu. Deu ele a possibilidade de conquistar. Sua rede nacional de academias, suas escolas de goleiro. São várias coisas que foram conquistadas, construídas por ele, através do suor do seu trabalho, mas quem o deu a possibilidade de ter foi o Cruzeiro. O Fred, jogou muito pouco por aqui, se tornou ídolo da torcida e tá fazendo o que tá fazendo. O Dedé, o melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro. Simplesmente querendo que o clube acaba. Thiago Neves, caráter zero, todo mundo sabe. Também querendo que o clube acaba. O Léo é um ídolo, né? Fala que é cruzeirense, vai em diversos podcasts. E também tá com a dificuldade de negociar. Todo mundo, cara. E nós brigamos por eles. Queremos que eles nos representem como torcedores. Quando eu venho aqui e falo pra você para esquecer esse negócio de que o jogador é intocável, o técnico é intocável, o dirigente é intocável, o dono é intocável, ninguém é intocável. Todos eles passam. O Cruzeiro fica com as marcas, com as feridas. E hoje nós estamos tão feridos, algumas feridas cicatrizaram. Outras ainda não, estão abertas. E ainda assim, percebendo, essa deficiência de continuidade no trabalho, essa dificuldade, esses caras têm coragem de ir na justiça, pedir o juiz para não ouvir a proposta que o Cruzeiro tem para apresentar para recuperação judicial, para garantir em juízo que vai pagá-los, não de um montante, de uma vezada só, como eles querem. E eles não querem aceitar isso. Eles querem que o Cruzeiro simplesmente feche as portas, leiloe o seu patrimônio e os pague à vista. É difícil.